Olá, Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Bíblia em um Ano. Aqui nós lemos a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Leremos ao longo de todo esse ano. Hoje é o episódio 55. Hoje leremos Números capítulo 5, Números capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4 e Salmo 88. Ontem eu esqueci de falar o Salmo no final, mas era o Salmo 87 para você ler como dever de casa, então já anota, porque você pode esquecer de falar, que é muito conteúdo, né? Às vezes eu esqueço, no final você já tem anotado. Ontem foi 87, hoje foi 88. Esse será o 88. Se você não leu ontem, já leu 87 hoje também no final, é a tarefinha de casa, tá? E como é que está funcionando? Está funcionando os parceiros de estudo bíblico, os grupos de estudo bíblico, isso é muito importante, é um incentivo, porque é uma maneira da gente ajudar um ao outro, da gente motivar um ao outro. Às vezes a gente esquece, na correria a gente deixa de fazer. Um parceiro de estudo vai te mandar uma mensagem partilhando o que ele entendeu, vai fazer você perceber um aspecto da palavra que talvez você não percebeu, né? E vai te ajudar também, né? Vai te abençoar ali, te levando à perseverança. Então, não esqueça, voltando ao assunto, Salmo 88 é a sua tarefinha, não fique sem ler, tá bom? Deus abençoe. Então, nós vamos para a nossa leitura. O Orlando Júnior, durante esses 4 meses, como eu falei ontem, estará lendo para nós a leitura bíblica. E se você começou agora, você pode começar a partir de hoje e vai, à medida do possível, ouvindo os episódios anteriores, né? Um dia você ouviu um dia você ouviu outro, no final de semana você ouviu uns 5, 6, para você se adequar, né? Não perder nada do que foi lido, mas pode começar a partir de agora. Números capítulo 4. O Senhor disse a Moisés e a Arão: entre os levitas farás a contagem dos filhos de Caate, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, de todos os que estão em condições de servir em qualquer função na tenda de reunião. Este é o serviço dos caatitas da tenda da reunião, cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Porão em cima uma coberta de pele de golfinho. Sobre ela estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição e porão nela os pratos, os vasos, as taças e os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela. Estenderão por cima um pano carmesim, envolto ainda com uma coberta de pele de golfinho, e colocarão os varais da mesa. Tomarão em um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas espevitadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleos necessários ao seu serviço. Porão o candelabro com todos os seus utensílios em um estojo de pele de golfinho e colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta e porão nele os varais depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os em seguida com uma cobertura de pele de golfinho, para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate. Porão em cima todos os utensílios destinados ao seu serviço, os incensários, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre tudo isso uma cobertura de pele de golfinho e lhe enfiarão os varais. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o acampamento, os caatitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. Essas são as coisas que deverão levar os filhos de Caate da tenda da reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para a unção, bem como a vigilância de todo o tabernáculo, com tudo o que contém, e do santuário com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés e a Arão: velai para que a família dos caatitas não seja cortada do meio dos levitas. Fazei isso por eles, a fim de que vivam e não morram quando se aproximarem do lugar santíssimo. Arão e seus filhos entrarão e distribuirão
a cada um a carga que ele deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só instante, para que não morram. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos aqueles que estão em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, da idade de 30 anos para cima até os 50. Eis os encargos que darás à família dos gersonitas, coisas para fazer e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda de reunião, a cobertura de pele de golfinho que se põe por cima, o véu que está à entrada da tenda de reunião, as cortinas do santuário, os reposteiros da entrada da porta do átrio, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios de seu uso, e farão todo o serviço que se relaciona com essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, tudo o que eles terão de levar e de fazer, estará sob as ordens de Arão e seus filhos. Confiareis ao seu cuidado tudo o que eles deverão levar. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da reunião. Será executado sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recensearás os filhos de Merari, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, recensearás todos os que estiverem em condições de fazer o serviço na tenda de reunião. Eis o que eles terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda de reunião: as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, as colunas que estão ao redor do átrio, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios, com tudo que se relaciona com esse serviço. Fareis um inventário nominativo do que se lhes der a guardar e a levar. Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari e o que eles terão a fazer na tenda de reunião sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os principais da Assembleia recensearão os filhos dos caatitas, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que estejam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados, segundo suas famílias, foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias dos caatitas, todos os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem que o Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais eram em número de 2.630. Tais foram os recenseados dentre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda da reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda da reunião, os que foram recenseados segundo suas famílias, eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador, na tenda de reunião. Todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se este recenseamento segundo a ordem do Senhor, dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que deveria levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés.
Deuteronômio capítulo 4. E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Coloque-os em prática para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não ajuntareis nada a tudo o que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez em Baal-Fegor, como exterminou todos aqueles dentre vós que tinham seguido o Baal-Fegor. Mas vós, que estáis unidos ao Senhor vosso Deus, estáis hoje todos vivos. Vede, eu vos ensinei leis e ordenações, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, a fim de as praticardes na terra que ides possuir. Observai-as, praticai-as, porque isso vos tornará sábios e inteligentes aos olhos do povo, que ouvindo todas essas prescrições dirão: eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós, o Senhor nosso Deus, cada vez que o invocamos? Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Guarda-te, pois, a ti mesmo. Cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, para que isso não saia jamais de teu coração enquanto viveres. Antes, ensina-o aos teus filhos e netos. Lembra-te do dia em que te apresentaste diante do Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me falou, dizendo: ajunta-me o povo, para que ouçam as minhas palavras e aprendam a temer-me ao longo de toda a sua vida e o ensinem aos seus filhos. Aproximastes então e estivestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, cujas chamas subiam até as profundezas do céu, onde havia trevas, nuvens e escuridão. Do meio do fogo o Senhor nos falou. Ouvistes o som de suas palavras, mas não víeis, no entanto, nenhuma forma, somente uma voz. Ele vos deu a conhecer sua aliança, ordenou-vos que a observasseis, as 10 palavras que escreveu nas 2 tábuas de pedra. Ordenou-me o Senhor naquele mesmo tempo que vos ensinasse as leis e os preceitos que deverias observar na terra que ides possuir. Tende cuidado com a vossa vida, no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou do seio do fogo em Horebe, não vistes figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou de um pássaro que voa nos céus, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Quando levantares os olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles e de render um culto a esses astros que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vós, o Senhor vos escolheu e vos retirou da fornalha de ferro que era o Egito, para seres o seu povo, o povo de sua herança, como sois hoje. O Senhor irritou-se contra mim por causa de vós, e jurou que não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que ele, o Senhor vosso Deus, vos dá como herança. Vou morrer nesta terra, sem atravessar o Jordão, mas vós o passareis e possuireis essa boa terra. Tome cuidado para não esquecer a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e não façais uma imagem esculpida, representando o que quer que seja, como vos proibiu o Senhor vosso Deus. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo devorador, um Deus zeloso. Quando tiverdes filhos e netos, e já envelhecidos nesta terra, vos comprometerdes e fabricardes alguma imagem esculpida do que quer que seja, fazendo o que é mal aos olhos de vosso Deus e provocando assim sua ira, tomo hoje como testemunha contra vós o céu e a terra. Certamente não tardareis em desaparecer da terra, cuja possessão ides tomar agora, depois de atravessado o Jordão. Não prolongareis nela os vossos dias, mas sereis exterminados. O Senhor vos dispersará entre todos os povos, e restareis poucos entre as nações.
para onde vos conduzir o Senhor. Lá adorareis deuses feitos pela mão do homem, deuses de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem sentir. Então procurarás o Senhor teu Deus, e o encontrarás, contanto que o busques de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando todos esses males tiverem caído sobre ti, em tal tribulação voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, Ele não quer te abandonar nem te extinguir, e não se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Investiga os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem da terra. Pergunta se houve jamais, de uma extremidade dos céus à outra, uma coisa tão extraordinária como essa, e se jamais se ouviu coisa semelhante. Houve porventura um povo que, como tu, tenha ouvido a voz de Deus falando no seio do fogo, sem perder a vida? Algum Deus terá jamais tentado escolher para si uma nação no meio de outra, por meio de provas e de sinais, de prodígios e de guerras, com mão poderosa e braço estendido, e de prodígios espantosos, como o Senhor vosso Deus fez por vós no Egito, diante de vossos olhos? Tu foste testemunha de tudo isso, para que reconheças que o Senhor é Deus, e não há outro fora dele. Fez-te ouvir a sua voz do céu para a tua instrução, e na terra mostrou-te o seu grande fogo, e o ouviste falar do meio das chamas. Porque amou teus pais, e elegeu a sua posteridade depois deles, tirou-te do Egito com a força de seu poder, despojando em teu favor os povos mais numerosos e mais robustos do que tu, para introduzir-te em suas terras e dá-las a ti em herança, como estás vendo hoje. Sabe, pois, agora, e grava em teu coração, que o Senhor é Deus, e que não há outro lá em cima do céu, nem embaixo na terra. Observa as leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e prolongue teus dias para sempre na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão ao oriente, para que se refugiasse nelas o homicida que tivesse matado alguém por imprudência, sem ódio premeditado, e pudesse assim conservar sua vida refugiando-se ali. Estas são as cidades: Bozor, no deserto, na terra do Planalto, para os Rubenitas; Ramote, em Galaade, para os Gaditas; e Golã, em Bazã, para os Manasseitas. Estes são os mandamentos, as leis e os preceitos que Moisés propôs aos israelitas depois de sua partida do Egito. Do outro lado do Jordão, no vale situado em frente de Bet-Fegor, na terra de Seom, rei dos amorreus que habitavam em Ezebom, Moisés e os israelitas os tinham vencido depois de sua saída do Egito, e tinham conquistado sua terra, assim como a de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que ocupavam a região além do Jordão. Desde Aroer, situada sobre a margem da torrente do Arnon, até a montanha de Sarion, também chamada Hermon, e toda a planície que se estende além do Jordão, ao oriente, até o mar da planície, ao pé do Fasga. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos chama à obediência. A obediência gera sempre bênção. Obrigado, Senhor, porque se nós obedecemos ao Senhor, nós seremos um povo inteligente. Nos ajude, Senhor, a sair das trevas da desobediência e a amar o Senhor de todo o nosso coração, obedecendo cada um dos seus preceitos. Dai-nos essa graça. Amém. Amado filho, amada filha, nós vimos no livro de Números que os levitas foram instruídos a carregar os sagrados objetos do tabernáculo. Esses objetos eram tão santos que os levitas eram chamados a carregá-los, com uma espécie de madeira, ali para não tocar nos objetos, Somente os padres poderiam lidar com aquelas coisas santas, E os levitas, os sacerdotes, a tribo dos sacerdotes, como eu tenho explicado, eles tinham um trabalho muito particular para fazer, Deus apontou, separou essa família para trabalhar, nas coisas sagradas, nas coisas dele, São Paulo disse, em 1 Coríntios 12:12, no corpo que é a igreja, Jesus é a cabeça, cada um tem o seu papel. Alguns são o pé, outros são o braço, outros são a mão,
outro é o dedinho, cada um tem sua função. Uns são padres, outros são cantores, outros trabalham na acolhida, outros ajudam a limpar o banheiro da igreja, outros cuidam da túnica do padre. Todos têm o seu lugar, todos são importantes. Então, independente de qual seja o seu dom, coloque-se a serviço. Você sabe que Deus também ele separou cada um de nós e nos deu, tarefas específicas, dons específicos, né? E nos nossos dons, muitas vezes, está delineada a nossa missão. Você sabe que São João Henry Newman muitas vezes dizia: Deus nos criou para Ele, para um serviço definido, né? Para algo definido que Ele quer que a gente realize, né? Ele nos deu esse serviço, através do qual esse serviço, nessa missão, que Ele não deu para nenhum outro, né? Você tem uma missão, que talvez você nem saiba diretamente nessa vida, mas que na outra você vai saber, Deus vai te contar, mas que ninguém mais tem. Talvez você tenha uma missão de ser a alegria lá na sua paróquia com seu jeito espontâneo. Talvez você tenha a missão de ser a pessoa sensata com seu jeito mais introspectivo. Talvez você tenha a missão de rezar pelos padres. Talvez você tenha a missão de intelectual, de ensinar a fé. Talvez você tenha a missão de administrar as coisas de Deus. Talvez você tenha a missão de usar as redes sociais para evangelizar. Deus criou você com um propósito, E por causa disso você pode levantar a sua cabeça. Porque esse propósito é o que dá sentido para a sua vida. E a sua vida vale a pena, porque Deus te criou para uma tarefa definida, para um serviço específico, para uma missão única que ninguém poderá realizar. E sua vida vale demais, é muito importante. Nós vemos em Deuteronômio que Deus também deu os mandamentos, né? Me chamou tanta atenção, gente, quando o versículo 6 diz, observai-as, praticai-as, as leis, né? Porque isso vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos. Ouvindo todas essas prescrições, eles dirão, eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Com efeito, que nação é tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós, do Senhor, quando nós o invocamos. Ou seja, aquele contexto politeísta, né? Muitos deuses, as nações iam olhar e falar, nossa, Deus está tão próximo deles, o Deus deles, que dá a eles regras específicas, né? Olha o versículo 8. Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como essa lei que vos apresento hoje? Moisés disse, né? Guarda-te, pois, a ti mesmo. Cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, para que isso não saia jamais do teu coração enquanto viveres. Antes, ensina-os aos teus filhos e netos. A lei de Deus, os mandamentos, a gente tem que absorver, porque é isso que vai nos tornar sábios. É isso que vai nos tornar diferenciados. Deus não nos chama a sermos iguais a todo mundo. Ele nos chama a obediência. Mas a palavra obediência vem do latim ab audire, quer dizer, ouvir, entender bem, internalizar e colocar em prática. Para obedecer, você tem que ouvir muito a lei de Deus. Você tem que estar com a lei de Deus no seu coração. Versículo 9a, guarda-te, pois, a ti mesmo. Cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, o que ouviste, para que isso não saia do teu coração enquanto viveres. Antes, ensina-os aos teus filhos. Gente, nós temos que aprender a decorar, né? O que é decorar? Decordes. É colocar no coração. Coração é cordis no latim, né? Colocar no coração de uma tal maneira, né? Para que você consiga falar a partir do seu coração. Decordes, né? Do coração. Está tão grande a palavra no teu coração, tão forte, tão enraizada, que você fala sinceramente, espontaneamente, a partir do que está no teu coração, e o que está é a palavra. Decorar. Não é algo ruim. Tem gente que acha, decorar é ruim. Não. Decorar é trazer tão para dentro do coração que vai jorrar do seu coração. Você e eu precisamos estar grávidos da palavra, precisamos conhecer a palavra, os mandamentos, repetir isso para nós mesmos, repetir aos nossos filhos, netos, ensinar a lei de Deus, gente, nesse mundo tão laxo. Você sabe que eu já contei várias vezes, para quem me acompanha no canal, eu posto a homilia todos os dias aqui no canal, posto também o texto às 6 da tarde e a homilia entra no dia anterior. E eu certa vez fiz uma experiência de estar perto de uma pessoa que eu amo muito, né, uma amiga, uma familiar, na verdade, que estava do meu lado ouvindo a minha homilia no YouTube, eu só prestando atenção, ouviu. Acabou de ouvir, mal acabou de ouvir, essa pessoa abriu o celular, acessou o celular, respondeu os 4 WhatsApps, respondeu o grupo do trabalho, abriu o aplicativo do banco, pagou uma conta, abriu o TikTok, abriu isso. Passaram-se 8 minutos que ela fez tudo isso depois da homilia. Eu perguntei para ela,
Você gostou da minha homilia? Ela olhou para mim e falou, nossa, amei, você fala muito bem. Eu falei, legal. Qual parte que você mais gostou? Qual foi o evangelho? O que te tocou? Fiz essas 3 perguntas. Ela ficou em silêncio por 2 minutos. Depois falou, desculpa, não lembro. 8 minutos depois do que ela tinha ouvido a minha homilia. 8 minutos. Por quê? Porque a cabeça da gente está tão distraída, tão cheia de tanta coisa, que a gente não guarda mais a palavra, a gente não medita, a gente não internaliza. Aí eu ri, ela riu, eu falei, olha, beija bem, hein? Brinquei com ela, minha amiga. E a partir disso, eu comecei a fazer sempre assim no meu canal no YouTube, quando eu estou postando a homilia. No final da homilia eu digo assim, olha, antes de você sair, eu dou a bênção, né? Quem acompanha a homilia aqui no meu canal sabe, você é convidado a se inscrever no canal, vem fazer parte da minha família, nossa família aqui. Eu falo assim, dou a bênção e falo, olha, antes de você sair, por favor, escreva aqui nos comentários o que você entendeu do Evangelho, da reflexão, o que Deus falou para você, o que você tem que mudar para colocar isso em prática na sua vida. Não saia sem escrever. Eu peço aqui também, mas aqui eu não peço com tanto detalhe, com tanta profundidade, né? Mas lá eu comecei a pedir. E por que eu pedi isso? Porque eu percebo que quando você lê a palavra e já sai fazendo um monte de coisas, você não guarda, você não medita, você não internaliza a lei, o mandamento, a palavra, a voz de Deus. Mas quando você acaba de ler, respira. Pensa, eu li isso, Deus falou isso, eu estou vivendo isso, para colocar isso em prática na minha vida eu tenho que mudar isso. Quando você pensa nisso, você está meditando, você está trazendo para dentro, você está ruminando. E quando você escreve, o seu cérebro entra em contato, você entra em contato com isso não só de forma cognitiva, não só com aprendizado mental, mas você entra em um contato afetivo também, com o coração, com aquilo que você escreve. Isso é provado cientificamente. Então, escrevendo, a pessoa pensa, ela escreve, ela medita, ela guarda. E as pessoas começaram a me dizer, escrever lá nos comentários e me dizer, Padre, obrigado. Eu estou guardando com mais facilidade, obrigado, agora eu entendi melhor. Eu estou meditando mais e isso me faz guardar a palavra no coração. Gente, muitas vezes a gente não guarda porque a gente não medita, a gente não internaliza, sabe? É preciso guardar a voz de Deus. Porque veja bem, nós não vamos obedecer se nós não meditarmos. Deus está dizendo aqui nesse capítulo que a gente leu do Deuteronômio, não adorareis falsos deuses, não vos desviareis. Mas se a gente não ouve, se a gente não guarda, a gente vai ser levado à idolatria, a gente vai ser levado ao erro, mesmo sem perceber. Porque o inimigo é astuto, filho, filha. Ele te engana, sabe? Então esteja atento. E lembre-se que você vai ler o Salmo 88 como tarefinha de casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como eu já expliquei o porquê eu peço isso, respira. Pensa um pouquinho o que foi lido, o que o Padre falou, o que Deus me falou, o que eu tenho que mudar para colocar isso em prática. Pensa em tudo isso. E pensando, escreve aqui o que mais te tocou e o que você tem que fazer para colocar isso em prática na sua vida. Deus abençoe você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família. This night, the town and the sky so quiet. Before it gets louder, stars that we see from a rooftop and a blur from a street light. The wind, the air, the breeze. We're walking home
Walking through neon